Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bom dia na companhia de tantos e a partir desta Basílica de São Bento da Porta Aberta. No primeiro domingo da Quaresma fomos conduzidos aos primórdios da criação e entramos como é na arca, confinados numa quarentena para cuidar da vida e regenerar a humanidade. Como é, descobrimos a necessidade de conversão. Neste segundo domingo da Quaresma, vamos até às raízes mais antigas da nossa fé, até às origens do povo de Deus. E aí encontramos a figura patriarcal de Abraão. Ele tornou-se nosso pai na fé e nós fazemos parte da sua descendência incontável. Nesta Eucaristia, queremos evocar e agradecer os que nos precederam na fé: Abraão, Moisés, Elias, tantos, e nos guiaram até Jesus, que é a palavra definitiva do Pai na nossa história. Queremos evocar e agradecer aqueles que estão nas raízes da nossa vida, como cristãos, e nos transmitiram a fé, para estabelecermos com eles uma verdadeira aliança de gerações. Caríssimos, reunidos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Desde infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A voz de Deus abre a nossa mente e o nosso coração à palavra feita carne. Jesus Cristo, que une o céu e a terra, o infinito e o finito, o absoluto e o relativo, o eterno e o tempo. Aceitemos o convite do Pai. Escutai-o. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs à prova Abraão e chamou-o: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois estendeu a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Caminhar,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os santifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. De repente, e olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós.
Caríssimos irmãos, nesse tempo de renovação e renascimento, somos convidados a confiar no Senhor, mesmo que o Senhor peça o impensável, o inimaginável perante aquilo que é a capacidade humana. Daí, por vezes, pensamos que Deus nos abandona. Muitas vezes não conseguimos perceber esta meta. Nos momentos difíceis perdemos a confiança, a esperança e caímos no pecado. O Senhor transfigurado chama-nos de volta com a promessa de uma recompensa, a glória do Senhor, que é o reino de Deus. A primeira oração eucarística fala do sacrifício de Abraão. Hoje, acabamos de ouvir sobre aquele sacrifício. Em pleno século XXI, a primeira leitura pode causar estranheza ao leitor, porque parece que Deus tolera o sacrifício humano, pois Deus ordenou a Abraão para sacrificar o seu filho. Mas, como ouvimos, Deus quer colocar à prova a fé de Abraão. Embora Deus concedeu este ato horrendo, Deus testa Abraão, põe-no à prova. Não seria necessário o crente envolver-se neste ato extremo, sacrificar um animal em vez de um ser humano seria mais do que suficiente. Mesmo isto, hoje, é um escândalo para nós. Mas naquele tempo havia a convicção, tal como hoje, que Deus merece o primogênito de todas as coisas. No contexto da agricultura, o primeiro fruto é oferecido, mas para os seres humanos, o sacrifício de um animal redime. Foi precisamente isso que São José e a Nossa Senhora fizeram, oferecendo 2 pombinhas, como diz o Evangelho de São Lucas. Abraão mostrou-se sempre um homem de muita fé ao longo da sua vida. Mas agora a sua fé foi testada de forma muito dolorosa. A provação exigida era imensurável. É-lhe pedido que sacrifique o seu único filho muito amado. Até onde Abraão estaria disposto a ir por amor a Deus? Até onde ia a sua fé? Na verdade, estava preparado para sacrificar tudo, inclusive o seu filho único. Abraão não só provou, mas também recebeu mais do que ele podia imaginar ou sonhar. Nesta história, existem 2 pontos focais: o amor de um pai, Abraão, pelo seu único filho muito amado. E mais do que isto, é o amor de Deus e Abraão. Deus, ao chamar Abraão pelo seu nome e obtendo dele como resposta, aqui estou, Senhor, neste momento é claro a manifestação do amor profundo de Deus por Abraão, pois Deus reconhece toda a humildade, a submissão, todo o amor de Abraão a Deus. É neste contexto que referimos a Abraão como nosso pai da fé. Muitas vezes pensamos que Deus está contra nós, mas Deus está constantemente ao nosso lado. Está sempre conosco. Tanto que o seu único filho morreu e ressuscitou por nós, e agora intercede constantemente por nós. O princípio enunciado por São Paulo, como ouvimos na segunda leitura, é claro. Se Deus está por nós,
quem estará contra nós? A pergunta é: como é que Deus está conosco e continuamos a sofrer? São Paulo responde a esta objeção, lembrando a todos nós que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas submeteu à morte e morte na cruz. Este é o significado do que São Paulo diz: Deus não poupou o seu próprio Filho. Assumindo a natureza humana, Deus está ao lado de todos os que sofrem. Enquanto isso, Jesus intercede por nós à direita do Pai. Concentramos-nos nos nossos sofrimentos e nos sofrimentos de Jesus, mas não esqueçamos do sofrimento do Pai, olhando para o seu Filho na cruz. Na sua transfiguração, Jesus revelou parte da sua glória futura, a ressurreição. Mesmo neste mundo e na nossa condição humana, podemos ver a glória que aguarda todos os fiéis. Mas os apóstolos do Senhor, no fim do Evangelho, como acabamos de ouvir, discutiam entre si o significado da ressurreição dos mortos. Sim, a transfiguração manifesta a glória que está à espera de cada crente. Ao mesmo tempo, a transfiguração também prefigura o Calvário, o significado da ressurreição dos mortos. Isto é, no Gólgota, o Calvário, o lugar da morte, Jesus foi elevado na cruz com 2 ladrões a seu lado. Mesmo assim, com os criminosos, Jesus estará no lugar mais alto do que os 2 ladrões. A sua aparência será transformada ou deformada pelo sangue e pela dor, mas a cena da glória substitui a cena da dor, agonia e o sofrimento. A transfiguração convida-nos a olhar além dos nossos sofrimentos, atrás e para além da morte em si, uma nova vida, a vida do ressuscitado. Ainda hoje, a transfiguração convida-nos a viver esta vida nova aqui e agora mesmo, neste mundo. Há uma transformação definitiva da nossa vida neste mundo depois da morte. Caríssimos, a profundidade do sacrifício traz a paz. Deus, às vezes, pode pedir-nos o que parece ser terrível para nós, sacrifícios enormes que contradizem as nossas vontades, que vão contra os nossos instintos, sentimentos e desejos. Contudo, devemos respeitar o que é verdadeiramente a vontade de Deus. Assim sendo, as leituras de hoje ensinam-nos que se confiamos no Senhor, Ele nunca nos abandonará. Sim, há e haverá provas. Deus pode pôr-nos à prova, mas nunca será além do limite ou das nossas capacidades. A sua mensagem para nós é sempre a graça e misericórdia que nos leva à ressurreição. Neste mundo, não há vida sem a morte. Não há ganho, proveito ou sucesso sem sofrimento. Sacrifício é sempre a chave. Sempre que nos oferecemos a Deus e ao próximo no sacrifício, encontramos uma vida nova aqui e também no mundo que há de vir. Peçamos que durante estes 40 dias possamos testemunhar uma nova vida, não apenas no mundo cósmico, mas também no nosso interior e no nosso relacionamento com o Senhor. Respirar o ar fresco no monte, segundo Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, entregando a nossa vida a Deus e em Deus,
e confiar nele com o mesmo amor e confiança que Abraão fez. Louvado Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo vai vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele falou por profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um batismo para a remissão dos pecados, e espero da ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Senhor, vós sois o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés e de Elias, o Deus da lei e dos profetas, o Deus da aliança, sempre fiel ao vosso amor, de geração em geração. Contemplamos o vosso rosto e escutamos a vossa palavra em Jesus Cristo, o vosso Filho muito amado, morto e ressuscitado. Escutai as nossas orações. Nós vos invocamos cantando. Para que a nossa Diocese e suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos, irmãos. Para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos, irmãos. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos, irmãos. Para que os membros desta comunidade paroquial recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, que não poupastes o vosso Filho e com ele nos dais todas as coisas, intercedei por nós, para que vos sigamos pelo caminho da cruz, até a luz gloriosa da ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, que para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o nosso e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com tuas mãos esse sacrifício e para a glória do seu nome, para nosso bem, pela sua Santa Igreja. Desde a infinita bondade que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cesais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a transfiguração do Senhor, o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos,
humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos, São Bento, gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. E por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação à terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge, seu Bispo Auxiliar Nuno, todos os bispos, ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família aqui presente e dessa família que nos ouve e conosco reza por esse mundo fora através desta rede social. Esta família que vos dignaste reunir na vossa presença e reconduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembramos os nossos irmãos defuntos, todos os que morreram na vossa amizade, amigos, família, companheiros deste mundo, tantas intenções também aqui apresentadas nesse santuário. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória
agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseis aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo. Este é o meu filho muito amado, no qual vossas filhas cantam.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E antes de terminarmos também e nos saudarmos com essa saudação final da Eucaristia, continuamos a celebrar unidos a partir deste santuário ou desta basílica todos os dias. Às 10h30 celebramos aqui, em particular, por todos os peregrinos e devotos e amigos de São Bento, por todos os cristãos. A quem saúde, de modo particular também, a todos os peregrinos e a todos os paroquianos também. E vamos aguardando pelas novidades, pelas notícias que vão surgindo, mas lá mais para perto da Páscoa, se calhar, teremos a ocasião, depois de anunciar, e até anunciar também a oportunidade das confissões, que aqui nesse santuário é costume e costumamos celebrar antes da Páscoa e durante todos os dias do ano. Mas aguardemos. Só esperemos que este sol também, que nos ajuda a viver a alegria do sol e desta primavera, que vem sempre depois do inverno, como cantávamos, não nos disperse, nem nos faça esquecer que estamos em confinamento e os cuidados devem continuar para que possamos, qualquer dia, nos ir libertando pouco a pouco desta pandemia e de todas estas contingências que estamos a viver. Que o São Bento interceda por nós, junto a Deus, junto de Jesus Cristo, este Deus transfigurado. Por isso aqui à frente colocamos esta luz, estas pedras, esta tenda ou montanha, um pouco roxa, um pouco branca, pois na transfiguração, além da paixão, da morte, pela qual Jesus haveria de passar, também se manifestou a sua glorificação e ressurreição. Não há morte sem vida, nem vida sem morte, acompanha sempre. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guia nos caminhos da Quaresma, a autêntica conversão espiritual. O espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo para todos aqueles que nos assistiram aqui presentes, o coro, o técnico, o informático, e todos aqueles que quiseram participar nesta Eucaristia viva, aqui presente em São Bento, mas não podiam estar conosco por causa dessa pandemia que está a alastrar o mundo. Um santo domingo para todos. Vamos rezando, pedindo que o Senhor nos ajude a sair dessa desgraça, esse sofrimento que está a atingir todos nós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.